Sabe quando a gente pensa numa dívida no banco, ou na temperatura lá embaixo do congelador, ou até na profundidade de um mergulho no mar? O que será que tudo isso tem em comum? Os números negativos. Pois é, eles estão por toda parte, e entender como somar e subtrair com eles é bem mais fácil do que parece. Vamos desvendar isso juntos. Olha só o nosso plano de voo de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que esses números são tão necessários. Depois, vamos dar uma olhada em como organizar eles numa reta, aprender as regrinhas do jogo para somar e subtrair e, no final, aplicar tudo isso em situações da vida real. Então, antes de sair fazendo qualquer conta, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que alguém inventou os números negativos? A resposta é simples. O mundo real não é feito só de coisas que a gente soma. Ele é cheio de opostos. Pensa, por exemplo, numa loja. Se ela vende mais do que gasta, beleza, é lucro. Mas e naquele mês que as coisas não foram tão bem, quando as despesas foram maiores que as vendas? Como é que se anota essa perda? É aí que os números que a gente costuma usar não dão mais conta do recado. Dando uma olhada aqui no balanço desse supermercado, o problema fica super claro. Nos meses de lucro, tranquilo, usamos os números positivos de sempre. Mas para registrar os resultados de março, abril e junho, como é que a gente escreve prejuízo usando matemática? Faltava alguma coisa. E essa ideia de opostos vai muito além de dinheiro. Se a gente parar para pensar, o lucro tem um prejuízo como oposto. A altitude tem a profundidade. Uma temperatura alta tem uma temperatura abaixo de zero. Até na história, existe o antes e o depois de um certo marco. Para representar tudo isso, a gente precisa de um ponto de partida, o nosso zero, e de um jeito de ir para baixo dele. E é exatamente aqui que os números inteiros entram em cena. É o time completo, os positivos, que a gente já conhece, os negativos, que a gente precisava, e o zero ali bem no meio do caminho. Ah, e uma curiosidade, por que a letra Z? Vem da palavra alemã Zahlen, que significa, simplesmente, números. O mais importante de lembrar é, aqui não tem pedaço, não tem fração, são só números inteirinhos. Certo. Agora que a gente já tem essa turma toda de números positivos, negativos e o zero, como é que se organiza tudo isso? A gente usa a ferramenta mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa da matemática para isso, a boa e velha reta numérica. Pensa nela como se fosse um termômetro deitado. O zero é o ponto de equilíbrio, nem quente, nem frio. Para a direita, os números vão crescendo, ficando positivos, como se a temperatura estivesse subindo. Para a esquerda, eles vão diminuindo, ficam negativos, como se estivesse esfriando. É o mapa perfeito de todos os números inteiros. Agora, um conceito que parece complicado, mas juro que não é: módulo ou valor absoluto. Basicamente, é uma pergunta bem simples. Qual é a distância daquele número até o zero? Não importa se a gente andou para a direita ou para a esquerda, a distância, a quantidade de passos, é sempre um valor positivo. É por isso que o módulo de um número é sempre positivo. E o que acontece se dois números estão na mesmíssima distância do zero, mas um foi para a direita e o outro foi para a esquerda? Bom, aí a gente diz que eles são opostos ou simétricos. É como se eles fossem um reflexo um do outro, com o zero sendo o espelho. Olha só o caso do -3 e do +3. Qual a distância do -3 até o zero? 3 unidades. E do +3 até o zero? 3 unidades também. Ou seja, mesma distância, mas em lados diferentes. Por isso, eles são um par perfeito de números opostos. Beleza, então nosso tabuleiro, a reta numérica, já está organizado. Agora, vamos aprender a jogar de verdade. Para somar e subtrair números inteiros, só existem duas regras principais. E pode acreditar, quando se pega o jeito, dá para resolver qualquer parada. A primeira regra é a do time. Se os sinais são iguais, eles estão no mesmo time, certo? Então a gente junta as forças deles, ou seja, soma os valores, e mantém o sinal, que é a camisa do time. A segunda regra é a da disputa. Sinais diferentes, aí é briga. A gente subtrai para ver qual é a diferença de força entre eles e o resultado final leva o sinal do número mais forte, ou seja, aquele que tem o maior módulo, o que estava mais longe do zero. E para fechar as regras, um truque fundamental. Pensa no sinal de menos, na frente de um parêntese, como um botão de inverter. Quando ele aparece, tudo que está lá dentro troca de sinal. O que era negativo vira positivo. O que era positivo vira negativo. Ele é o grande vira-jogo das expressões com números inteiros. Chegou a hora da verdade! Vamos pegar todo esse conhecimento e usar nossos novos superpoderes. Vamos voltar para aqueles problemas do começo e ver como essas regrinhas simples resolvem situações bem reais. Lembra do nosso submarino? Ele desceu um tanto, depois subiu, aí desceu mais um pouco, uma verdadeira montanha-russa debaixo d'água.
A pergunta é, depois de todos esses movimentos, em que profundidade ele foi parar? A estratégia aqui é organizar a bagunça. Vamos juntar quem é do mesmo time. De um lado, todos os movimentos para cima, os positivos. Somando, dá mais 200. Do outro lado, todos os movimentos para baixo, os negativos. Somando tudo, dá menos 640. Agora é a disputa final. Mais 200 contra menos 640. Tá na cara que o time negativo é bem mais forte. A diferença é de 440 metros. E como o time negativo ganhou, o resultado é menos 440 metros. O submarino foi parar bem fundo. Agora, que tal uma situação mais do dia a dia? O João adora colecionar figurinhas. Durante a semana, ele ganhou algumas, mas também perdeu outras. No fim das contas, será que a coleção dele aumentou ou diminuiu? Vamos ver? Olha só os totais. Ele conseguiu juntar 105 figurinhas, mas acabou perdendo 115. A conta fica mais 105 contra menos 115. É outra disputa. O time das perdas foi um pouquinho mais forte, por uma diferença de 10. O resultado final, menos 10. Parece que não foi uma boa semana para a coleção do João. No fim das contas, a grande sacada de tudo que a gente viu hoje é essa aqui. Os números inteiros nos dão uma linguagem, uma ferramenta, para descrever o mundo como ele realmente é, com seus altos e baixos, com seus ganhos e com as suas perdas. E para fechar com chave de ouro, que tal um desafio final? Qual será o resultado dessa expressão? A dica de ouro é: resolve primeiro o que está dentro de cada parênteses e depois, muito cuidado com aquele sinal de menos que fica ali no meio, o nosso botão de inverter. Com as regras que vimos hoje, dá para resolver tranquilamente. Fica aí o quebra-cabeça.